O trigo já foi 41,8% colhido no Brasil, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos saber mais sobre esse importante cereal aqui de inverno com o Arthur Miller. Arthur, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. A chuva, atrapalhou um pouco os trabalhos em campo na região sul, porém o clima agora deve contribuir. Como a gente pode ver aqui no mapa, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também a Bahia já finalizaram, Goiás muito próximo também de finalizar os trabalhos em campo, porém região sul ainda atrasada, São Paulo também se encaminhando para a reta final da colheita. No próximo mapa a gente vai ver, percentualmente, o que acontece, que Goiás praticamente está acelerado, está 1% à frente do ano passado, então vai finalizar sem problemas. O Paraná também, apesar da chuva, está também igual ao ano passado, porém eu chamo a atenção para o Rio Grande do Sul, que está quase 22% atrasado com relação ao mesmo período do ano passado. Mas a tendência agora é que o clima contribua já, que vai ser aí praticamente 5, 6 dias de tempo firme. A gente vai ver no mapa do trigo que é o seguinte: o Rio Grande do Sul e o Paraná aí, principais regiões produtoras, na qual, quando a gente olha para a chuva nos próximos 5 dias, apesar de ter 30 a 40 milímetros de chuva no Paraná, não deve atrasar tanto assim as operações em campo. O tempo firme, principalmente no Rio Grande do Sul. Até aproveito, já para alertar que o sul de Minas Gerais, também Rio de Janeiro, pode ter chuvas aí de 100 milímetros nos próximos 5 dias, então atenção nessas áreas. Quando a gente olha de 23 a 27 de outubro, aí um cenário que novamente atrasa os produtores no Rio Grande do Sul, porque os acumulados de chuva podem passar aí de 50 a 60 milímetros em 5 dias e a chuva continua no Paraná também. Quando a gente olha para 28 de outubro até o começo de novembro, temos a situação que a chuva cessa no noroeste do Rio Grande do Sul, praticamente tempo mais firme no Paraná, porém no sul do Rio Grande do Sul continua a chuva com acumulados que passam de 50 a 60 milímetros. No geral, a tendência é que mesmo com a chuva o produtor consiga avançar com os trabalhos em campo. Então, aproveita para acelerar aí nos próximos 4, 5 dias, porque a janela de tempo firme esse ano está mais curta. Tá certo. Agora me fala uma coisa, Arthur, amanhã, sexta-feira, tá todo mundo muito preocupado com os temporais que já estão sendo divulgados, que vão acontecer. Minha pergunta é a seguinte: eles podem se repetir com a mesma intensidade, a exemplo do que tivemos na sexta-feira passada em São Paulo, com diversos transtornos, locais que ficaram 3 dias sem energia elétrica? Onde mais podemos ter esses temporais no decorrer da sexta-feira e do fim de semana? Pois é, então, vamos por partes. Olhando hoje também tem risco de temporais, então temos aí principalmente nuvens carregadas no Pará, na qual temos a seguinte situação. Hoje é risco principalmente para vendavais, já no oeste do Paraná, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, então essas áreas têm risco de vendavais com a chuva que está vindo, que é muito bem-vinda. A partir de amanhã, o sistema de baixa pressão aqui ele ganha intensidade, então o que acontece? Vai ficar dividida a situação. Toda essa faixa aqui, oeste do Brasil, que pega Mato Grosso do Sul, Goiás, interior de São Paulo e interior do Paraná, além das rajadas de vento que podem passar de 100 km por hora, pode haver também queda de granizo. Quando a gente olha para a faixa leste da região, temos aí uma situação mais para vendavais, que pega Minas Gerais, Rio de Janeiro e também São Paulo. Não deve chegar de forma tão agressiva na capital paulista, mas não se descarta ventos aí na casa de 60 a 70 km por hora, porque o tempo mais severo nessa sexta-feira pega principalmente aqui a região do interior, se fosse para destacar 3 estados para ter muita atenção nessa sexta, é Mato Grosso do Sul e também o Paraná. No decorrer do sábado, o sistema continua ativo, mas perde força, mas não se descarta ainda vendavais em todo o interior, continuando não só no interior do Paraná, como também no Triângulo Mineiro. Então, são situações que a gente precisa dividir, porque uma coisa é tempo severo, outra coisa é temporal. Então, faixa leste vai ter temporais, mas no sentido de trovoadas, pode ter sim as rajadas de vento, lembrando que eventualmente pode ter queda de árvores, mas são por outros fatores, que até teve muita repercussão essa semana por causa das podas que são mal feitas aí na cidade de São Paulo e acaba enfraquecendo as árvores. Então não precisa ser uma rajada de 100 km por hora para derrubar as árvores. Então tem sim o risco de temporais, mas o risco maior de tempo severo fica ali para o centro-oeste e também para o Paraná, Priscila. A gente até comentou no podcast dessa semana, Arthur, que na realidade foi até comparado os estragos que a gente teve com o temporal de São Paulo com o furacão Milton na Flórida, que por lá
os estragos foram menores em relação a essa questão da energia elétrica, foi restituída de forma menos morosa, né? Mas existe também uma diferença estrutural que a gente comentou, né? Aqui os fios da energia elétrica estão todos suspensos no ar. E nos outros locais, né, mais bem desenvolvidos, podemos dizer assim, é tudo aterrado. E se está aterrado, é claro que é mais fácil de segurar a energia elétrica também, não é isso, Arthur? É, exatamente, Priscila. Tem uma frase, né, que é muito famosa que fala, né, quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Então, se não tem planejamento, quando as coisas acontecem, ela vem, né, numa gravidade pior ainda. Sim. E, né, olhando para hoje, temos aí tempo firme, principalmente na região sul, a chuva no Mato Piba continua, avançando até para o interior da Paraíba e também no sul do Ceará, notícia muito boa aí para o produtor no agreste nordestino, máximas aí que não passam de 40 graus, porém em Rondônia ainda bate na casa de 36, 37 graus de máxima, ou seja, chuva se espalhando, muito bem-vinda, mas a atenção para os temporais fica para os próximos dias, porque esse sistema aqui ele vai ser intenso, então pedras de granizo, Priscila, pode ocorrer tanto em Mato Grosso do Sul quanto também no interior de São Paulo e também no interior do Paraná, maior até que um ovo de galinha. E é isso, e as cidades que se preparem cada vez mais, né, para essas rajadas de vento, porque a gente não tem como desacelerar os ventos. Então a gente que se prepare, não é verdade, Arthur? Vamos agora para a nossa interatividade? Vamos lá, o José Mauro, ele encaminhou um vídeo para a gente lá de Minas Gerais. Vamos assistir. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Arthur Mila. Eu sou aqui da cidade de Grão Mongol, Minas Gerais. Eu queria saber a previsão do tempo para os próximos 60 dias. Que eu estou com a semeadura de baqueada para fazer e queria saber a previsão para esses 60 dias. O que você responde para o José? Então, cidade lá no norte de Minas Gerais, está precisando de chuva porque o solo está muito seco mesmo. Chuva chegando, continua na região, 30 a 40 milímetros pelo menos nos próximos 5 dias, temperaturas aí, ó, nos próximos 30 dias que não passam de 35 graus, com a chuva indo aí até o final do mês de outubro, continuando em novembro, aí passando de 200 milímetros, é uma notícia muito boa porque há reposição hídrica, sem falar que a chuva vai ser aí de forma intermitente todos os dias e a tendência é de um pouco mais de calor lá na segunda quinzena de novembro, depois a temperatura se estabiliza novamente porque a chuva continua passando aí de 150 a 160 milímetros, ou seja, os próximos 2 meses vão ser aí de tempo bom para o pessoal no norte de Minas Gerais, Priscila. Vamos aqui acompanhar mais interatividades no nosso telão. Neri Schutz diz o seguinte: gostaria de ver a previsão para os próximos 3 meses na região do Alto Vale do Itajaí, cidade de Ituporanga, Santa Catarina, tua terra lá, Arthur. Pessoal do Vale do Itajaí sempre preocupado, né? Porque geralmente chove muito nessa região. A tendência lá em Ituporanga, a gente olha aqui a umidade do solo, praticamente todo o estado de Santa Catarina com uma boa umidade. Nos próximos 5 dias a chuva dá uma trégua, tem aquelas pancadinhas de chuva aí como trovoadas, mas que não deve ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Quando a gente olha para os próximos 30, a tendência dessas chuvas aí no final da tarde não impactarem os trabalhos em campo, porque a chuva começa a voltar de forma mais volumosa no começo de novembro, e isso não é um problema porque o solo se encontra com boa umidade. Temos 200 milímetros aí na segunda quinzena de novembro e também dezembro, uma chuva aí ficando acima da média, como também em dezembro, já adentrando janeiro, chuvas passando de 150 milímetros. Aquilo que a gente vem trazendo, Priscila. Laninha atrasando, estamos vendo os efeitos aí, principalmente na região sul, com chuva acima da média, já para dezembro e também janeiro. A gente vai responder mais lá no YouTube do Canal Rural, porque se você quer a previsão do tempo aí na sua região, também aqui no Mercado e Companhia, é só mandar uma mensagem para o número 11943134234, então aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É muito fácil, super simples. Não esqueça de informar seu nome, cidade e estado, além de falar o que você produz na sua região. Hoje tem live da meteorologia, à 1h30 da tarde, coladinha aqui com o Mercado e Companhia. O Arthur Miller já está subindo lá para receber a sua pergunta. Então, entra no link do YouTube do Canal Rural, lá a gente vai ter a nossa live que vai durar 1 hora, tá certo? Nós esperamos por você. Até daqui a pouco então, Priscila, e uma boa tarde para você que nos acompanha.